11 horas e 35 minutos e pela primeira vez a Paraíba tem 2 mulheres na mesa diretora do Tribunal Regional do Trabalho. O TRT é presidido pela vice-desembargadora Rita Brito e pela titular, a desembargadora Hermenegilda Leite Machado, que já está aqui com a gente no nosso estúdio e o qual eu já dou meu bom dia e seja bem-vinda ao Jornal Manaíra. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cláudia. Eu que agradeço aqui a deferência, o convite para falar um pouco sobre a instituição. E realmente isso que você disse é verdade, a gente tomou posse agora, dia 7, e dentro da minha política de governança lá do tribunal, uma delas é justamente priorizar o trabalho feminino. Não que o masculino, que os homens não tenham competência. Não é isso, mas fazer com que as mulheres ocupem espaços. Então, eu estou na presidência, como você acabou de falar, a desembargadora Rita na vice-presidência. Temos pela primeira vez na história do nosso tribunal, que completa 40 anos este ano, é a primeira vez que está tendo uma juíza auxiliar da presidência. Ela foi juíza auxiliar da vice-presidência, agora que eu fui para a presidência, ela me acompanha. Mas é a primeira vez em 40 anos de história do tribunal. Os 2 fóruns mais importantes do Tribunal do Trabalho, que fica aqui em João Pessoa e o outro em Campina Grande, também a direção está na mão de juízas. A juíza Maria das Dores, aqui em João Pessoa, e a juíza Ana Paula Campos, lá em Campina Grande. E as suas substitutas também são as colegas. E isso não é um viés, não é segmentar o masculino, não, mas fazer com que essas mulheres, que são altamente competentes, elas ocupem espaço. Até porque a gente sabe que o poder, ele é temporário, ele é cíclico. Daqui a 2 anos vou encerrar esse ciclo. Espero que continue, mas se não continuar, mas que as pessoas vejam a oportunidade, ou que as mulheres tenham a oportunidade de mostrar a sua capacidade e o seu comprometimento, e todas elas têm. Eu vou continuar falando sobre isso porque o protagonismo feminino é um assunto que está na ordem do dia, né? E há uma tese, principalmente de mulheres que ascendem a cargos importantes, de que devem facilitar o acesso de outras mulheres também a esse protagonismo. Eu estou entendendo que a senhora é partidária dessa tese, né? Sim, e faço isso justamente dentro dessa perspectiva. Tanto é que os cargos de alto escalão lá no tribunal, à exceção do diretor-geral, aí eu convidei um servidor que já foi diretor-geral várias vezes, Alexandre Gondim. Ele é o único homem na equipe do alto staff lá do tribunal. Então, a secretária-geral, chefia também ficou como secretária-geral, a chefia de gabinete e a secretária do tribunal pleno, que junto com a direção-geral compõe os cargos mais altos lá do tribunal. Então, à exceção da direção-geral, todos os cargos são ocupados por mulheres. Eu tentei priorizar mulheres naquilo que eu posso indicar. Como há liberdade também para que os gestores indiquem, eles estão indicando os subgestores de uma forma, também tentando sempre que possível, de uma forma equânime. A senhora acabou de tomar posse, um pouco mais de 2 semanas, né? Quais são as prioridades nesse seu início de gestão? Pois é, uma delas é essa, e não é que o tribunal não viesse fazendo isso. O meu antecessor, doutor Tiago, ele trabalhou muito nessa questão da política de gênero, mas é também cuidar do tribunal, porque agora tem as novas tecnologias. Aliás, as novas tecnologias já existem há algum tempo. É a questão da inteligência artificial, que a gente está trabalhando para ver como adotar isso de uma forma responsável, de forma que o ser humano esteja por trás disso, e não entregar de uma forma assodada à inteligência artificial. Tem os servidores, tem um setor de TI muito competente lá no nosso tribunal, e eles são sempre alertados que não devem fazer isso de uma forma assodada. É necessário respeitar a questão, o ser humano, os dados pessoais das pessoas. A gente não pode esquecer que nós temos uma legislação que protege o dado não só de servidores, como também dos nossos jurisdicionados. Vou também tentar priorizar a parte de patrimônio, que eu digo, revitalização de algumas obras, principalmente nessa parte tecnológica, que ela, infelizmente, ela se torna obsoleta muito rápido. E um principal, que é o que faz a máquina mover,
que são os nossos servidores. Então é preciso também adotar políticas de estímulo e de comprometimento junto a eles para que possamos prestar um serviço melhor à comunidade. Por quê? Até o ano passado, até pouco, dia 7, eu era corregedora e em todas as correções que eu fiz, eu sempre alertei isso para eles. Gente, nós somos servidores públicos, nós somos pagos para prestar um bom serviço, que prestemos o nosso melhor para a sociedade que espera isso de nós. E façamos do nosso local de trabalho o melhor local, porque afinal de contas é onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, tornemos aprazível o nosso ambiente de trabalho. Existem metas a cumprir, elas são cobradas pelo CNJ, pelo CJT. Ok, trabalhemos com isso. Afinal de contas, é uma situação que no mercado de trabalho, como eu sempre digo para eles, não deixa de ser uma situação diferenciada. Então, vamos dar o melhor da gente por isso. Então, dentro do meu plano de governo entre aspas, é justamente isso, é priorizar o ser humano, a tecnologia e também cuidar das políticas sociais. Porque quando eu digo política social, é porque o CSJT ele tem políticas institucionais, por exemplo, do trabalho seguro, contra o trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil, a questão da diversidade e a questão do trabalho análogo ao escravo. Então, são esses comitês, ou essas comissões, elas vão continuar, até porque, como eu disse há pouco, são políticas institucionais, que geralmente ela é composta por um desembargador e um juiz de primeira instância, quando possível. Quando não possível, geralmente ficam 2 juízes de primeira instância. E aí se faz campanhas junto à sociedade, junto aos órgãos representativos da sociedade, para que a gente tenha uma sociedade onde não haja tanto acidente de trabalho como está havendo. A gente tenta trabalhar na prevenção, na conscientização a essas pessoas, às empresas e aos trabalhadores sobre a questão do trabalho seguro, sobre as circunstâncias da qual eles podem se identificar que aquele trabalho é análogo à escravidão e, felizmente a campanha para o combate ao trabalho infantil. E quando eu digo felizmente por um lado, infelizmente por outro, porque se fôssemos uma sociedade mais adiantada, mais civilizada, e um pouquinho mais igualitária, onde não houvesse um esforço social tão grande, talvez a gente não tivesse que estar com essas políticas. E quando eu incluo aí o trabalho infantil, ou combate ao trabalho infantil, né? Infelizmente a gente sabe que aqui na Paraíba a gente tem assim, as piores formas. Não só na Paraíba, no Brasil inteiro, mas eu destaco a Paraíba. Nós temos a questão da exploração sexual infantil, que isso é um absurdo. Temos o trabalho, além o trabalho doméstico infantil, que ele também é invisível. Algumas outras formas da prática do trabalho que é invisível à sociedade, que é invisível aos nossos olhos e que, infelizmente, era uma coisa que não deveria acontecer. Criança tem que aprender a ser humano. Ele tem que ter o lado lúdico, ele tem que estudar. Existe um desrespeito muito grande pela infância, né? Pois é, infelizmente a infância ela é roubada, sabe? E justamente por isso, por um lado. Por outro lado, muitas vezes a gente sabe que estão sendo cooptados pelo tráfico. E aí você fica, que futuro nós queremos se nossas crianças estão desse jeito, sabe? Não é impedir, porque uma vez eu escutei alguém dizer assim, mas a criança não pode fazer nada dentro de casa. Claro que pode fazer e deve fazer, porque é uma questão de educação. Se você tem criança, você tem que educá-la para a vida. Então, e na vida é o que? Ela também saber arrumar, lavar um prato, arrumar uma cama, arrumar uma mesa, desarmar sua rede, sabe? Limpar um banheiro. Isso faz parte da educação, sabe? Que uma criança, que qualquer ser humano, menino, menina, qualquer um, seja capaz de fazer esses serviços, mas como forma de aprendizagem para a vida, não como uma forma de aprendizagem de trabalho para sobreviver, para ter que viver daquilo. Ou uma obrigação, porque infelizmente, culturalmente, a gente sabe que as meninas, elas são quase que obrigadas a fazer todas as tarefas domésticas, ou quase todas, enquanto os meninos não, porque se eles aprenderem a fazer as tarefas domésticas, isso afetaria a masculinidade deles, né? Infelizmente existe ainda hoje uma
distância cultural que estabelece esse tipo de padrão, né? Sim, Cláudia, é muito grande. Isso porque a nossa sociedade patriarcal, dentro dessa estrutura, infelizmente, esses trabalhos domésticos ou da esfera privada foi designado às mulheres. E aí as crianças, as meninas, desde pequenas, já são direcionadas até muitas vezes a brincar com a boneca, com a panelinha. Sabe, vai essa segmentação a partir até da gestação, quando até começa a se escolher roupas, cores de roupas, essas coisas. É uma questão que está dentro da estrutura, estrutural, na sociedade patriarcal, sabe? Então, às vezes é por isso que algumas pessoas não aceitam ou acham que quando se fala sobre isso é porque está querendo quebrar todos os tabus. Não, é preciso que a gente veja que nós somos seres humanos, que homens e mulheres são iguais, que a responsabilidade pela vida é de ambos, não é só da mulher, o cuidado não é só da mulher, ou só a mulher que tem que fazer atividades de cuidado. Mas isso infelizmente, também... até me desculpe ele interromper, que teve uma prova do Enem, acho que no ano atrasado, que dizia que o cuidado era feminino, porque de fato né? O pai idoso ou a mãe idosa é cuidado por quem? Pela filha normalmente, né? Então as crianças são cuidadas por quem? Pelas mães, e os pais dão um suporte quando dão algum suporte, né? Mas infelizmente a realidade ainda é essa, né? Pois é, Cláudia, não deveria dar um suporte, deveria fazer parte da obrigação. Não, você gerou esse filho tanto junto com a mulher, o filho é dos dois, a responsabilidade pela educação é dos dois. A mesma coisa quando os pais estão na velhice. Se eu sou um homem, eu também tenho responsabilidade para com meus pais. O cuidado, eu também posso fazer esse cuidado. Isso não significa que eu tenha que mudar de gênero. Não, sabe? Isso é o cuidado do ser humano pelo ser humano, sabe? Então isso realmente é uma coisa que até que um dia essa sociedade evolua, a gente vai ter que continuar lutando e sonhando, porque como diz Milton Nascimento, os sonhos não envelhecem. E um dia sonhar por uma sociedade igual e uma sociedade de respeito, eu acho que tem que ser uma luta contínua. Desembargadora, a gente está no janeiro, né? Que esse mês a gente está tendo a campanha de combate, de conscientização à saúde mental, e a gente sabe que tem muitas empresas, muitos casos, né, de assédio moral, inclusive com o adoecimento de trabalhadores. Existe alguma campanha do TRT nesse sentido? Marcos, por sinal, nós lançamos agora pela manhã, lá no nosso tribunal, a campanha Janeiro Branco, sabe? Porque realmente é necessário, e é uma campanha que ela não vai se restringir ao mês de janeiro, ela vai ser uma campanha contínua e permanente. Nem que chegou outro janeiro e a gente vai continuar com essa campanha, porque há uma necessidade realmente de cuidar da saúde mental. Todos nós sabemos, nós não somos só um corpo, nós somos corpo, mente e espírito, e nós temos que tratar disso, mas é preciso destacar também que infelizmente a sociedade está um pouco adoecida e é necessário cuidado mental, e cuidado mental muitas vezes passa por coisas simples, sabe? Cuida você ter uma boa noite de sono, você ter uma alimentação adequada, você praticar um exercício físico e tem lá, são 12 conselhos que a gente dá no cartaz que a gente está fixando lá no nosso tribunal, para que as pessoas tenham pelo menos o corpo de servidores. Aí as campanhas para o público externo, a gente ainda vai fazer, por sinal, hoje no lançamento, nós estávamos com a doutora Rafaela, que ela é membro do Comitê de Trabalho Seguro. Então, isso também faz parte, quer dizer, o que precisa é também as empresas e as pessoas em si cuidarem disso. Passa justamente pelo que eu falei há pouco, pelo cuidado, o cuidado de uns para os outros, não apenas no espaço privado, mas também nos espaços públicos, no espaço da casa, no espaço da empresa e nos espaços onde a gente interage. Nessa nossa modernidade, nós temos vivenciado muitos casos envolvendo acidentes de motos e de carros com pessoas que trabalham por aplicativo. E essa é uma discussão que está também até nos tribunais superiores, qual a responsabilidade que a plataforma tem em relação ao motociclista, ao motorista. Então, qual é a sua visão a respeito dessa pejotização, né, da uberização, acho que é o termo mais adequado, dessa realidade do trabalho que é tão nova?
Pois é, Cláudia, esse tema realmente ele está sendo objeto de estudo nas universidades e inclusive e nós no tribunal, como a gente julga, a gente também é objeto de estudo, as nossas decisões também são objetos de estudo. E aí até outro dia eu também falava com você em uberização, mas lindo a defesa de mestrado de um colega meu, onde ele defende o uso do termo plataformização, que a uberização é uma... Restringe apenas uma plataforma. E quem adotou é uma pesquisadora da Unicamp, Ludmila, que eu esqueci o nome dela, excelente pesquisadora, e ela fez essa, acho que foi ela que adotou esse nome de uberização, mas como você acabou de dizer, uberização ela restringe a plataforma Uber, e a gente sabe que não existe só apenas essa plataforma, existe N plataformas, é incrível o número de plataformas, se você me perguntar, eu não sei dizer, porque cada dia aparece. Agora as mais famosas, Uber, iFood, 99, e aí são várias. E ele adotou esse nome plataformização porque ela abrange as mais diversas formas de trabalho. Aquilo que a sociedade vê, que nós vemos, é aquilo que está nas ruas, que são os entregadores, que são os motoristas de Uber. Mas existem outros trabalhos plataformizados, as crowdwork, onde você está dentro do seu quarto ou em qualquer lugar do planeta e você está fazendo ali microtarefas e microtrabalho. Aquilo ali também é um trabalho plataformizado. Mas esse tipo de trabalho ainda não chegou, ou a gente ainda não consegue, não alcança para uma pesquisa mais ampla, porque é uma coisa que está tão dentro da área privada que até que você chega, ou que saiba, ou que algum pesquisador chegue lá, ele vai ter que quebrar muita pedra para chegar lá. Então, realmente, as plataformas, essa relação plataforma, tecnologia e trabalho, ela praticamente foi quem deu origem ao direito do trabalho, né? Porque o direito do trabalho, a partir da Revolução Industrial, ele nasceu ali, quando as máquinas foram implantadas, que veio toda aquela luta e veio aquela... Era um trabalho que já nasce precarizado por conta das máquinas, da exploração. Na época não existia nenhum tipo de legislação. Foi luta de trabalhadores, junto com alguns políticos e alguns intelectuais, que na luta, quase um século depois, começaram a surgir as primeiras leis dando o mínimo em relação ao trabalho infantil, limitando a idade. E aí aumentando, não o trabalho, porque o trabalho infantil e o trabalho feminino sempre foi inferior ao do homem. Ou seja, quando você vai na história, tem essa conexão trabalho e direito do trabalho. O direito do trabalho é uma disciplina nova, porque ela nasce praticamente a partir daí. E aí, quando ela chega nos dias atuais, aí diz, mas as plataformas vieram e tudo vai mudar. Mas não mudou, é só a interface, a inter-relação. O trabalho, ele continua central na vida humana. As plataformas é um meio pelo meio do qual eu estou prestando o meu serviço. Por exemplo, agora vocês estão trabalhando e vocês estão, salvo engano, também transmitindo pelo YouTube. Quer dizer, vocês estão também envolvidos ou imersos dentro da tecnologia, sabe? E aí tem trabalhos e trabalhos. E há uma precarização? Isso aí não há a menor dúvida. Mas se você me perguntar que tipo de trabalho, bom, é uma coisa que ainda como é um fenômeno, não vou dizer que tenha talvez uma década ou uma década e meia, todos nós ainda estamos ainda investigando, estudando. Há decisões, aí as decisões vai conforme cada caso concreto, se reconhecer ou não uma relação de emprego. A Espanha reconhece, salvo engano a Inglaterra reconheceu, depois voltou, mas pelo menos para assegurar alguns direitos. Porque não há como dizer que o entregador que faz não sei quantas entregas no menor tempo possível, que ele seja um profissional autônomo. Que autonomia é essa que, se ele se recusar, ele não pode recusar? Ele, na realidade, o que ele faz, como os motoristas o fazem, como todo trabalhador de plataforma, é um termo de adesão, como em regra no direito do trabalho. Porque quando você é contratada, você adere, você não chega impondo, dizendo eu vou trabalhar assim assado, não, você o meu horário... com as regras. Justamente, ao Existem concordar... regras que você precisa cumprir. E aí você está aderindo, é um contrato de adesão, não aquela propalada autonomia. Autonomia é quando eu posso dizer que sim, se eu passar um mês sem trabalhar, ok, eu posso me sustentar, não é problema. Mas aquela pessoa que tem que trabalhar muitas vezes 10, 12 horas por dia, não são todos. A gente sabe que dentro desse universo difuso tem trabalhadores que trabalham menos horas e tem os que trabalham 12, 13, 14 horas, porque ele tem que levar o pão para dentro de casa. Então, é uma situação que está assim, cada vez mais precarizada, são categorias que estão cada vez mais desamparadas. Você vê, vou me restringir novamente aos entregadores.
quando uma pessoa dessa sofre um acidente e ele não está contribuindo porque o que ele ganha não contribui para a Previdência Social, porque o que ele ganha não é suficiente para isso. Então ele fica desassistido pelas empresas que pagam. A ferramenta de trabalho dele, a moto ou o carro, sendo danificado, problema dele, porque a plataforma também não vai reparar. Em alguns casos eles morrem, em outros casos eles perdem um braço, perdem uma perna, ficam aí totalmente inválidos e desvalidos para o resto da vida. E aí eu lhe pergunto, nós estamos assistindo, nós somos contemporâneos dessa sociedade onde esses jovens estão desaparecendo. Desaparecendo, que eu digo assim, ou morrem ou ficam inválidos. Daqui a 30, 40 anos, que sociedade nós queremos ter? Ou teremos? Se continua desse jeito, se não houver um freio. Porque é necessário que os nossos legisladores pensem nessa situação, sabe? E que se dê o mínimo de dignidade. Está na Constituição a dignidade, não só para o trabalhador, para todo cidadão brasileiro, mas também para o trabalhador. Não é você trabalhar de qualquer jeito, a dignidade humana, e aí passa pelo respeito, sabe? Então, é um problema complexo, é um problema atual, é um problema que exige ainda muitas reflexões, e só que também não pode demorar muito, porque enquanto isso, eles estão morrendo. Eles estão ficando inválidos. Urge, ou é necessário, a pressa de se resolver, embora não se possa resolver de uma forma assodada. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda sobre o TRT está completando 40 anos esse ano, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a função, para quem ainda não sabe, do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. E só complementando, e como o cidadão comum pode ter acesso ao TRT? Isso, boas perguntas. Primeiro porque o que eu sempre percebo é as pessoas confundem o Ministério do Trabalho com o Tribunal do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Essas instituições, elas foram criadas lá na década de 1930, todas lá por Getúlio Vargas, instituições que foram criadas para defender o direito do trabalho. Só que o Ministério do Trabalho e Emprego, que já teve diversos nomes ao longo do tempo, foi Ministério do Trabalho e Indústria e Comércio, teve vários nomes, mas atualmente o Ministério do Trabalho e Emprego, ele tem uma função administrativa, ele está ligado ao Poder Executivo, é uma instituição parceira, é o que faz a fiscalização, é onde você pode reclamar, é onde gerencia também, ou gerencia não, ou media os conflitos de greve, essas coisas. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego. Aí temos o Ministério Público do Trabalho e Emprego, que também criou-se concomitantemente aos tribunais do trabalho, porque é como se fosse o promotor, porque eu acho que fica mais fácil de entender. O Ministério Público do Trabalho, o procurador, como nós costumamos chamar, ele equivale à figura do promotor lá da Justiça Comum. E o Tribunal Regional do Trabalho, ele tem a primeira e a segunda instância, e aí eu vou simplificar para que os ouvintes entendam. Primeira instância, quando você entra com o processo e o juiz lá, ele vai julgar sozinho, ele vai colher as provas, se prova oral, se for necessário, ouvir testemunho, ouvir as partes, analisar documentos, ele vai dar uma sentença. Então, aí se chama primeira instância. Dessa sentença da primeira instância, ou do juiz que atuou lá sozinho, então a parte, se ela não gostou, não se satisfez, se a sentença não lhe foi favorável, ou se ele está vendo que houve algum erro, ele pode recorrer para o tribunal. Aí o tribunal é a segunda instância. O tribunal, ele é um todo, mas subdividido, entendeu? Primeira instância e segunda instância. Esse recurso sobe e aí é um colegiado que, dependendo da matéria, ele vai ser julgado por 3 juízes ou, no caso, pelo tribunal pleno aqui do tribunal, que é composto por 10 desembargadores. E aí, quando eu digo depende da matéria, porque quando são ações individuais, então ele é julgado na turma. Mas quando é processo que envolve ação coletiva, que envolve ação civil pública, que envolve outros interesses, aí ele vai para o pleno. Então, tem situações, tem matérias que são específicas do pleno e outras que são distribuídas nas turmas. Eu acho que dá para... Essa é a parte da jurisdição, de como ele exerce a jurisdição. E aí você me perguntava, mas como chegar? Bom, hoje a gente está informatizado e, por óbvio, a pessoa só pode acessar o processo se ela tiver um cadastro. Mas também nós temos a possibilidade, digamos, se uma pessoa necessita reclamar, ajuizar um processo, ela pode procurar, existe um setor que a gente chama setor de atermação. Tem uma outra, eu acho que Senatem, mas eu vou dizer atermação porque é aquela coisa. Você chega lá, procura esse setor que você vai fazer uma reclamação e aí você vai ser direcionado e você vai sentar perante um servidor,
vai contar a sua história e ele vai reduzir aquilo ali, ele vai escrever e distribuir para alguns dos nossos juízes. Caindo para alguns desses juízes, a outra parte vai ser notificada, você sempre vai ser notificado para resolver para o dia da audiência, quando sair a sentença ou se sair um alvará. Então, tudo isso você é notificado sem precisar de advogado. Então, na Justiça do Trabalho ainda existe esse, que nós chamamos de juiz postulante. Infelizmente, quando é para recorrer, salvo algumas exceções e ser advogado em causa própria, aí você precisa de um advogado. Mas, na primeira instância, você ainda pode fazer isso. O que eu percebo é que, assim, aqui na Paraíba não se usa muito, mas em outros tribunais, eu tenho conversado com meus colegas, existem essas reclamações diretas sem advogado, porque às vezes, Cláudia, Marcos, é tão pequeno que ele está procurando, às vezes é o quê? É um seguro-desemprego que não foi liberado, às vezes é um FGT, às vezes são só as verbas rescisórias. Por óbvio, se for uma coisa mais complexa, pode procurar um advogado. Por quê? Um acidente de trabalho é uma coisa mais complexa, sabe? Um assédio moral. Então, você me perguntou há pouco. Isso. E as coisas mais complexas, aí é até aconselhável. É aconselhável que você procure um advogado. O assunto assédio moral a gente vai ter que deixar para a Sim, TV, exatamente. porque o horário aqui do rádio, infelizmente, já acabou. Eu queria agradecer muito pela sua presença aqui no Jornal Manaíra. Nós conversamos com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, desembargadora Hermenegilda Leite Machado.